Então é isso aí, pessoal. Depois desse longo inverno no Rio de Janeiro, a gente vai retomar o nosso curso hoje. Eu vou retomar com um assunto bem desconexo com relação ao que a gente parou. Eu acho que eu deveria ter feito isso lá no início do curso. Eu não fiz por uma razão bastante simples, eu não sabia fazer isso, né? Agora sei. E acho que daí poderia ter sido feito antes mesmo de introduzir métodos funcionais. Até porque eu vou fazer isso fora do contexto de métodos funcionais, fazer via quantização canônica. Eu não vou fazer a parte do espaço de quantização canônica, já vou partir de um resultado que acredito que a maior parte de vocês já tenham visto. Todo mundo aqui já viu quantização canônica no campo escalar? Já, né? Bom, para quem não viu, para quem está assistindo gravado, né, e não viu quantização canônica do campo escalar, no Professor Global vocês podem encontrar isso. No curso podem encontrar isso no curso Abordagem Funcional de Teoria Quântica de Campos. Esse curso ele tem dois cursos por Tião. E ele está na parte de atividade formativa geral de 2015, né? É isso mesmo, acho que é. 2016 foi a parte do primeiro volume. E basicamente são as aulas 1 e 2, provavelmente, que ele fala de quantização canônica do campo escalar. Bom, essa é a referência de um vídeo, né, disso explicado. Uma aula, e em termos de referência de livro, qualquer livro de teoria quântica de campos. Exceto algum que fala só de verdade funcional, mas que são muito raros. Então. Tirando o Rivers, então até ele faz no início, né? O Rivers, até ele faz no início. Bom, então essa Você sabe que, do ponto de vista de quantização canônica, a gente parte de relações de comutação entre campo e momento canonicamente conjugado e trabalha ao mesmo tempo com as equações de Heisenberg. Então, dado uma hamiltoniana, você utiliza essas relações de comutação para construir as equações de movimento dos seus operadores, as equações que descrevem a evolução do operador, tudo no contexto da Heisenberg Picture. E, bom, você resolve essa equação operatorial e, se você conseguir, né, no caso de um campo escalar livre, dá para fazer isso. Você resolve o seu campo escalar e calcula a hamiltoniana, consegue calcular o que você precisa a partir daí. Naquele curso do Tião, aquilo está feito levando em conta a quantização canônica em todo o espaço, né, sem colocar nenhuma restrição no espaço. E o que a gente vai fazer hoje vai ser colocar uma restrição no espaço, colocar condições de contorno e a partir disso tirar alguma física daí. Ok? Bom, a situação que a gente está interessado é a seguinte. Suponha que você tem duas placas. A princípio paralelas, ok? Duas placas paralelas.
separadas por uma certa distância A, certo? E você tem algum campo aqui dentro, entre essas placas, um campo eletromagnético, por exemplo. Ok? Se essas placas forem condutores ideais, se você quer placas condutoras ideais, vocês sabem que a condição de contorno nessa placa é que o campo eletromagnético se anule na superfície da placa. Okay? Isso leva a uma discretização dos modos de oscilação, porque não é todo modo que é permitido, e os modos que são permitidos estão relacionados com a distância entre as placas. Ok? Já devem ter feito isso, independente de estar no contexto de teoria quântica de campos ou não. Se você tem uma corda oscilando com extremos fixos, você tem uma relação em que o número de onda vezes a distância entre essas placas vai ser proporcional, pensando aqui na componente de número de onda ao longo da direção que perpendicular à placa. Né? Então, o número de onda vezes a distância entre as placas, o número de onda digamos que, perpendicular às placas, né? Vezes a distância, tem que ser igual a n vezes π, onde n é um número inteiro, né? 0, 1, 2, e assim por diante. Tá ok? Então, poderia ser mais ou menos ali, mas dá para fazer alguma brincadeira e deixar só na parte positiva. Bom, isso daqui aparece, esse tipo de condição, ela aparece porque você vai ter uma função seno na solução do seu campo, que se anula nos extremos com aquela condição, ok? E basicamente, utilizando essa condição, você escreve o número de onda em termos desse índice discreto. E agora o número de onda vai depender da distância entre as placas, consequentemente a solução que você vai ter das suas equações de movimento, ou no caso das equações de Heisenberg, depende da distância entre as placas. Quando você joga isso para a Hamiltoniana, isso vai depender da distância, a Hamiltoniana vai depender da distância entre as placas, e consequentemente o valor esperado da Hamiltoniana, ou seja, a energia associada com esse campo, vai depender da distância entre as placas. Tá ok? Se você tem uma expressão que depende da distância entre as placas, tem uma variação, tem um gradiente de energia, você espera ter alguma força de atração ou de repulsão entre essas duas placas. Tá ok? Essa força é o que essa força foi proposta inicialmente pelo Casimir e por um outro cara chamado Powder, não me lembro, e é conhecida como força de Casimir-Powder. Quem fez a descrição disso daí em termos matemáticos e associou isso, como a gente vai ver, a flutuação do vácuo foi o Casimir, por uma sugestão do Bohr, que é impressionante o negócio desse. Ele foi em 48 e o Bohr ainda estava dando palpite certo ali na onda do que estava acontecendo. Né? Bom, a gente vai tentar descrever como acontece isso. Tudo isso vai ser feito no âmbito de uma teoria livre, ok? Você não tem campo em interação, ele está interagindo com a placa, mas a placa está interagindo de forma clássica, né? Você não tem uma flutuação da placa também. A placa é um aparato clássico colocado ali que entra como condição de contorno. O campo que vai ser quantizado. Por simplicidade, a gente vai fazer essa conta usando um campo escalar, sem massa. Tá? Um campo escalar, ali o argumento é com base no campo eletromagnético. A gente vai usar um campo escalar para evitar algumas complicações adicionais ali com vetores de polarização, com simetria de calibre na hora de você quantizar, tudo. E qualitativamente o resultado é o mesmo. Não está perdendo nada do ponto de vista qualitativo. É só um detalhe técnico aqui e ali que tem
que ser ajeitado na hora de fazer isso em termos de em termos de um campo vetorial, em termos de campo eletromagnético. Outra simplificação que a gente vai fazer, para você fazer a conta em um espaço-tempo de 2 dimensões, tá? Isso também é uma simplificação técnica, você vai tornar algumas contas mais fáceis, mas também a gente não está perdendo nada do ponto de vista qualitativo. Em primeira aproximação, a gente está perdendo só um fator de área dessas placas, porque a ideia é tentar assumir que a distância entre as placas é muito menor do que a dimensão das placas, né? Você que não reflete esse, que não está claro naquele desenho ali, mas a ideia é que a distância entre as placas seja muito menor do que as placas, de forma que a gente pode considerar uma situação ideal a placa como sendo infinita. Então está desprezando uma área infinita que a gente coloca como densidade de energia, densidade de força, ok? Bom, na nossa primeira aula eu coloquei uma expressão, não sei se vocês estão lembrados disso, para Hamiltoniana de um campo obtida a partir da quantização canônica de um campo escalar. Ok? Basicamente era uma expressão desse tipo. Hamiltoniana era uma integral. Isso daqui pensando ainda em 3 dimensões, tá? 2π ao cubo de ômega k sobre 2. Não, ômega k sobre 2, não, ômega k. A W K A K mais 1 sobre 2. Tá ok? Essa foi a expressão que eu coloquei. Esses operadores são operadores de criação e aniquilação. E naquele momento a gente discutiu sobre se você calcular o valor esperado no vácuo desse objeto. Bom, esse ômega k para um campo sem massa basicamente vai ser o módulo do vetor de onda, né? Ok? E se você toma o valor esperado desse objeto no vácuo, aquele primeiro termo ele vai dar zero, porque você vai ter um operador de aniquilação batendo no vácuo. E isso daqui basicamente vai dar uma integral do tipo 1 sobre 2 d3k 2π ao cubo ômega k, vamos colocar aqui, né? Desse jeito. Ômega k. Bom, e a norma do vácuo está normalizada a 1, né? O vácuo está normalizado a 1. E isso daqui a gente verifica, acho que a gente chegou a fazer conta, mas não é muito difícil de chegar à conclusão que isso daí vai ser igual vai variar infinito, vai ser uma quantidade divergente. Basicamente, vamos definir aqui o módulo de K como sendo x, ok? Eu vou fazer essa mudança, vou utilizar essa nomenclatura, e o D3K a gente pode escrever como sendo em coordenadas, pode escrever o D3K em termos de coordenadas esféricas tridimensionais, ok? A gente vai ter isso daí é invariante quer dizer, essa integral, integrando que ele é simétrico, ele possui simetria esférica, então a gente já pode levar em conta a integração nas variáveis angulares, vai produzir um fator 4π e sobra o x² dx. Tá ok? E essa integral vai dar 1 sobre 2. Vou colocar aqui da seguinte forma: o 2 vai matar com 2 aqui, vai ficar 2π, que vai matar com 2π aqui, 2π
quadrado, dx x ao cubo, essa integração sendo de 0 a infinito. Isso daí dá um belo de infinito, né? Ok? E naquele momento foi a primeira vez que nós renormalizamos alguma coisa. E a energia do vácuo, ou melhor, a energia de um estado de n partículas foi definida como sendo o valor esperado naquele estado menos a energia do vácuo. Né? A energia de um estado de n partículas, como esse fator aqui é comum ao valor esperado em qualquer estado, basta subtrair essa quantidade para poder obter um resultado finito a partir disso. Então, a energia de um estado de n partículas vai ser o valor esperado no vácuo desse estado menos o valor do estado de n partículas menos o valor esperado no vácuo da Hamiltoniana. Ok? De forma que a energia do estado de vácuo dá zero, né? Esse é o valor esperado do vácuo da Hamiltoniana menos o valor do vácuo da Hamiltoniana. Certo? Isso daqui levando em conta o campo estendido sobre todo o espaço sem nenhuma placa no meio, sem nenhuma condição de contorno no meio do caminho. Ok? Como eu mencionei, se você colocar a condição de contorno, você vai ter uma discretização dos seus modos. E nesse caso aqui, por exemplo, essa discretização dos modos vai fazer com que o número de onda numa dada direção, nessa direção perpendicular às placas, seja substituído por algum índice discreto. E a integral correspondente sobre essa variável, ou seja, a integral sobre esse dk perpendicular, vai se tornar uma somatória. Tá ok? Ou seja, a condição de contorno placas, né? Elas implicam a substituição de integrais por somatórios. Porque se você tiver uma integral numa variável que número de onda paralelo a essas placas, né? Na direção de paralelo, isso daqui vai se tornar uma somatória nesse índice discreto, né? Então, ok? Dá para fazer isso de forma muito mais detalhada. Você pode considerar a solução da equação de Heisenberg mesmo com essas condições. Devo colocar isso nas notas de forma mais detalhada, mas para a gente não gastar muito tempo nessa direção e explorar coisas mais interessantes, vamos pular alguns passos e eu já vou partir do setup que eu falei, né? Um campo escalar sem massa, nosso caso de estudo, né? Vou colocar aqui o nosso setup, né? A gente vai ter está lidando com um campo escalar, sem massa. O espaço-tempo é bidimensional. Tá ok? E nós temos condições de contorno nessas duas placas. Eu vou estabelecer aqui um sistema de eixos. Esse eixo aqui vai ser o x, tá ok? Uma placa está em x igual a 0 e outra placa em x igual a a.
condição de contorno vai ser o campo em x igual a zero para qualquer tempo, vai ser igual ao campo em x igual a para qualquer tempo igual a zero. Certo? Essa vai ser a nossa condição de contorno. Com todas essas considerações, bom, depois eu vou deixar essa figura aqui, depois a gente vai mexer um pouco nela. Com todas essas considerações, o valor deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar um R aqui que vai variar esse R, eventualmente a gente coloca A, ou vai aparecer uma outra variável ali que vai estar associada com o tamanho do espaço também. Ok? Não, daí vamos manter condição de controle nas placas. Desculpa aí. Problema não. Oi? Tem problema não, o R virará fácil. O contrário é meio difícil. Agora tá mais difícil. Mas agora vira ele. Bom, com essas considerações, a energia associada aqui com essa porção de campo entre as placas, ok? Você está olhando para aquela. Porque basicamente o que você vai calcular, a priori, vai ser uma densidade de energia, e o que a gente está fazendo aqui é integrar essa região entre as placas. Ok? Integrar no espaço vai significar somar, Nesse caso, só nos modos discretos. na única dimensão que a gente tem, né? Isso. Mas você tem ali um fator de. Então, você fator vai infinito colocar- que você pode normalizar, né? Se você considerar a Isso. extensão do... Isso, sim. Não, mas ainda tem que levar em conta alguns fatores ali como é que fala? Não, falei baixo. Esquece. Bom, então essa quantidade que é energia associada com o campo nessa região entre as placas, basicamente vai ser dada, que é o valor esperado do campo com a hamiltoniana integrada nessa região, né? Basicamente vai ser um meio do somatório em N, onde o N aqui vai de zero a infinito, de ômega N. Tá ok? Onde esse ômega N é igual a π sobre A. πN sobre A. Certo? Bom, a receita é basicamente substituir a integral pelo somatório, mas dá para fazer isso de forma um pouco mais convincente. Bom, então a gente, basicamente, se nós quisermos calcular a energia dessa configuração de campo entre as placas, o que a gente tem que calcular é esse somatório aí. Certo? Só que vamos considerar a seguinte situação. Primeiro, o campo não existe só dentro das placas, certo? Mesmo sendo um campo eletromagnético, a princípio, quer dizer, qualquer campo, qualquer objeto que a gente quer descrever do ponto de vista quântico de campos, é um objeto que existe em todo o espaço, está definido em todo o espaço-tempo. Certo? Então, nós temos modos associados com esse campo na região fora da placa também. Se a gente quiser calcular a energia do sistema como um todo, tem que levar em conta esses modos também. Certo? Então,
O que a gente vai fazer também para poder simplificar um pouco mais o cálculo é o seguinte. Suponha que o nosso espaço existe a partir do zero para frente, ok? Não existe nada para cá, tá ok? Vamos colocar um outro boundary nesse espaço, depois a gente joga isso daí para infinito, tá ok? Então a gente tem aqui, vou colocar um segundo boundary nesse espaço, vou chamar isso daqui de L, ok? E a gente vai ter modos oscilando por aqui também, certo? E a energia o que a gente quer calcular, a energia do sistema vai ser isso mais isso. Só um você está supondo que de zero para trás não existe. Tá para simplificar também. Okay? Pode praticamente não ficar colhendo nada também. Tá? Então, a gente vai chamar aqui de energia total. Basicamente vai ser a energia, essa quantidade de energia entre as placas, certo? Que é o EA, mais essa quantidade na região associada com os modos fora da placa. Basicamente vai ter a mesma forma funcional, certo? Vamos colocar a condição de contorno zero aqui também, depois a gente vai jogar isso para infinito mesmo. Tá ok? Aqui também, afinal o campo tem que respeitar aqui já. E basicamente vai ser a mesma forma funcional, mas trocando o argumento para isso daqui. Certo? Ou seja, como a gente vai querer trabalhar com essas duas, com esses dois objetos, vamos colocar aqui um R, aí isso daqui fica com R, e a gente fica definindo para os dois. Ok? Ou seja, isso daqui é a energia associada com o campo numa dada região de comprimento R com condições de contorno que o campo é a zero e extremo. Praticamente você tem 3 placas, né? Só que uma delas a gente vai mandar para infinito. Assim. A gente vai retirar essa condição de campo. Né? Então tá. Então, veja que o nosso problema agora consiste em calcular essa soma aqui. Certo? Tanto nesse pedaço quanto nesse pedaço, a gente tem que calcular aquela soma. Certo? Essencialmente, essa energia total vai ser igual a 1/2 de, vamos colocar o seguinte, bom, colocando aqui o π, né? Substituindo o ômega n, isso daqui vai dar 1/2 de, quer dizer, π sobre 2 vezes 1 sobre A menos 1 sobre L menos A. Ok? Certo? Só substituir. Substituir. E ainda tem o somatório, que essencialmente vai dar pra gente somatório em N de 1 até infinito. N. Tá? Nosso colega matemático aqui olha para esse somatório e pode diverte. Eu não falo mais nem nada de religião, cara. Agora. Ele diverte. Graças a Deus. Sim, ele diverte. Não dá pra. Mas o físico não vê problema. Mas o físico não vê problema.
Bom, então vendo que essa aula de hoje, ela não tem o objetivo dessa aula não é renormalizar integral, é renormalizar somatório. Ok? A gente vai fazer nessa aula de hoje aí. Vamos pegar uma série que diverge e calcular de alguma forma alguma quantidade física a partir disso. Então, ok? Outro dia que eu estava usando o método de regularização, ele pegou uma série e estava fazendo regularização de séries divergentes, né? Vai fazer a mesma coisa aí, né? Olha que maravilha. Só que agora eu sei como fazer. Eu sei como fazer. Ou seja, problema, né? Ok? A gente vai fazer de algumas formas diferentes isso daí convergir. Vamos adotar alguns esquemas para fazer isso daí. Quer dizer, para isso convergir não, né? Para associar isso daí a algum valor finito. Convergir não vai convergir. A série é divergente. Pronto. Nós vamos renormalizar essa quantidade aqui, né? Bom, o primeiro método vai ser o método católico. Vou colocar, ou seja, o nosso objetivo é extrair um valor finito da expressão assim. Ok? A nossa ideia hoje vai ser como fazer isso. A gente já viu como fazer isso para uma teoria de campo, fazer isso com integrais, que é mais difícil. Hoje, então, do ponto de vista técnico, a aula de hoje vai ser mais fácil do que as anteriores, então a gente vai conseguir explorar mais caminhos de regularização. Vamos lá, vamos tentar fazer isso. Método 1. É o que está sendo chamado aqui de hard cutoff. Ok? Cutoff rígido, né? Você simplesmente vai lá e declara que aquela soma para em algum ponto, automaticamente ela vai te dar um valor finito, e a gente tem que dar um jeito de subtrair isso daí depois. Ok? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar a nossa soma, esse objeto, essa energia total. Vamos substituir isso daí por uma energia regularizada, ok? Vai depender de um certo cutoff lambda. E essencialmente vai ser a soma de isso aqui mais isso aqui. Ok? Certo? Bom, vamos fazer isso, vamos trabalhar um pouquinho com isso daqui com R arbitrário. Depois só, no momento adequado, substituir isso
por A ou por L menos A. No caso de um R arbitrário, essa energia regularizada para um R arbitrário vai ser 1 sobre 2R, vou botar um π aqui, valeu. Pensei que ele levantou, pensei que ele tinha desistido. Não, eu fiquei preocupado, né? Ele foi ali sorrateiro, eu falei, gente. Cheguei a dar um soco em mim. Tá filmando, o que tá acontecendo? Continua. Ah, não pegou então. Pra quem não viu, apareceu uma pessoa aqui. Desculpa, desculpa. Apareceu uma pessoa que me atacar. tinha razão, cara. O quadro foi cortado. Bom, então isso daqui vai dar isso vezes essa soma, né? Uma soma N que vai de 1 até. Eu vou escrever esse lambda. Vou assumir que esse lambda tem dimensão inversa de comprimento, ou seja, dimensão de momento. Tá ok? E eu preciso que esse somatório vá até um valor dimensional. Tá? Vou colocar um R aqui para esse negócio ficar dimensional. Tá ok? Pronto. Se tornou finito. Ainda tem mais um problema. O próprio R do argumento. Isso. Vou colocar o próprio R do argumento. Ainda tem mais um problema. A princípio o R é arbitrário, então a princípio isso daí não é um número inteiro. A gente está somando números inteiros. Então vamos colocar isso daqui indo até esse objeto entre colchetes aqui. Ok? De forma que a gente está definindo para qualquer x, para qualquer valor x pertencente aos reais, Parte inteira. isso daqui é definido no fundo como sendo x, como sendo a parte inteira. Né? Isso daqui é o número inteiro. Não seria só sem o tracinho de baixo, seria só assim? Essa notação. É o menor inteiro, o maior inteiro, o menor vamos seguir essa inteiro. notação, inclusive é a notação que o livro usa. Vamos seguir essa notação para Ele tira esse tracinho de baixo. Não, a gente vai colocar o de baixo. Não, aí tem que tirar o de cima, senão é teto. Ele quer solo. A gente quer Ah, solo. você quer solo. Vamos pegar o solo. Pegar o solo. Acho que não faz diferença na real, né? Mas... Não, pera, você quer o menor Parte inteira. inteiro. Eu quero menor, Ah, tá. quer dizer, o maior A parte inteiro. inteira. 15,6 pega o 15, né? Não, eu quero o maior inteiro abaixo Tá. desse valor. Ou seja, bom, vou colocar. Realmente faz sentido, eu tô viajando. Eu achei essa. Não, às vezes a anotação do livro que você leu é diferente do que a gente leu, né? Também isso é só uma definição, né? De forma que isso daqui É horrível, dessa forma, né? Mas é horrível, mas é usual, né? É o maior número, maior número inteiro. Abaixo de x. Tá ok? E aí o que o Francisco estava falando é isso aqui. Se você colocar tracinho em cima e tirar esse de baixo, aí é o contrário, é menor número inteiro acima de x. Aí é o que ele falou ali, por exemplo, se o x fosse 15,5, isso daí na notação é igual a 15. Ok? Bom, então está ali estabelecida a nossa soma regularizada. Regularizando essa soma. Vamos trabalhar um pouquinho com isso daqui agora. Ok? Vamos lembrar o seguinte. Se
se estiver somando números inteiros de 1 até um certo teto, basicamente isso daí vai te dar o número vezes o número mais 1 dividido por 2. Ok? Oi? Vulgo soma da PA. Soma da PA. Então, isso daqui Valeu, é igual a... Gauss. Oi? Hashtag valeu Gauss. Valeu, Gauss. Gauss. Valeu, jovem Gauss. É o jovem Gauss. Muito jovem. Infante Gauss. Bizarro, né, cara? Valeu, valeu, baby. Isso aqui, né? Cara, que notação horrível, cara. Cara, também acho, mas. Essa vai repetindo muito. É horrível, mas é usual. Vamos voltar pra isso. né? Feio, cara, tá feio. Não, não tá feio, não. Essa é a área que o Francisco trabalha, tudo isso. Ah, Essa notação. uma rede, tá? Usado. Certo? Valeu, Gauss. Mas a gente não pode botar esses comentários extremistas, não. Tá sendo gravado. Ninguém vai descobrir. Bom, então, esse é o resultado da soma regularizada, tá ok? Eu vou escrever isso daqui para um R arbitrário. Vamos trabalhar com isso entre as placas, depois a gente trabalha com os modos fora da placa. Os modos dentro da placa, basicamente isso daqui vai ser π sobre 2A, lambda A, mais 1, ok? Dividido por 2, ok? E eu vou escrever lambda A, Deixa de parênteses, você tem que colocar A, R com A, deixa de parênteses. R para isso. Eu vou escrever lambda A como sendo essa. Como é o nome disso? Tem um nome? É solo. E o Solo. outro é teto. Ah, tá. Então o solo lambda A mais x, onde x pertence ao intervalo 0, 1. Ok? 0 contínuo e 1. Vou usar essa parametrização e vou substituir aqui em cima agora. Lambda A menos x, lambda A menos x mais 1. Ok? Isso daqui vai dar π sobre 4A. Lambda A ao quadrado menos 2 vezes lambda AX mais x ao quadrado mais lambda A menos x, ok? Que é igual a π sobre 4A. Deixa eu colocar assim. Lambda. Vou entrar com A dividindo. π sobre 4. Ok? Vamos colocar o seguinte. Com A, eu estou dividindo aqui. Lambda sobre lambda vezes A. Menos mais lambda. Menos 2 lambda x. Menos x. 1 menos x sobre A. Ok? Certo? E agora vamos fazer o mesmo tipo de coisa do L menos A, só que com uma pequena diferença que a gente vai ver aqui. No caso do L menos A, a soma regularizada de L menos A
basicamente vai dar isso daqui, substituindo isso pelo teto de L, né? Pelo teto de lambda L menos A. Ou seja, isso daqui é igual a π sobre 4. O teto de lambda L menos lambda A. Teto mesmo, né? Não, é solo. Não, isso é o solo. Eu acho, gente, eu não tenho certeza não. Eu não vejo essa rotação desde o primeiro ano da faculdade. Maior valor abaixo disso. Vezes. O álgebra 1. Álgebra. Não, o álgebra é só para macho, só no final. Isso aqui. Tá ok? Basicamente substituir o argumento de lá pelo teto ou solo de lambda L menos lambda A. Agora vamos usar a seguinte propriedade. Lambda, teto ou solo, sei lá. Não, na razão que seja solo que é o que está embaixo, entendeu? Por isso que eu Pode falei. ser solo disso daqui vai ser igual. Eu vou assumir. Vamos colocar a seguinte hipótese. Depende, que é o maior abaixo. Não é. Então, assim, tem toda uma Tem margem para discussão, né? Peraí, Hipótese. pausa aí, vamos fazer Hipótese. Discutir profundamente aqui. Lambda L pertence aos inteiros. Ok? L é arbitrário, vou escolher um L tal que isso aconteça. Tá? Tá. Vou colocar isso como hipótese, vai simplificar um pouquinho mais os cálculos. Vamos seguir adiante com isso. Nesse caso a gente pode escrever o seguinte. Oi? Não. Não gostou? Não, eu só. Continua, eu não tô reclamando, não. Mas, tipo, eu queria ver. Se você vai mandar isso pro infinito depois. Pois é, mas. Não, esse é o problema, né? Infinitamente vai para o infinito. Quão necessária essa hipótese se depois a gente vai fazer esse negócio explodir, sabe? Se isso for fundamental, isso vai passar por essa hipótese, quando a gente entender, né, no infinito, vai passar pela hipótese discretamente, sei lá, né? Mas não tem problema, é um modelo, né? Sim. Pode ir para o infinito em passos discretos, não tem problema nenhum. O espaço não fazer acessível também. ao campo vai ficando fazer também, Mas mas... se é só uma simplificação por questão de facilidade, isso é essencial. Seria estranho, né? Se... É que eu acho que a gente poderia não fazer e substituir isso daqui por isso, né? Não, mas pode fazer porque não tô questionando, não. Isso daqui... Foi só uma estranheza que causou só a condição de contorno no infinito periódico, era um troço engraçado, né? A gente poderia fazer isso, né? Algo Não, desse mas tipo. pode Mas- manter a simplificação, né, claro. Só para não dar nenhum problema, vamos Sim, fazer não, assim. e certamente é uma besteira, não. Depois eu tento fazer, se der certo, sem fazer essa hipótese, nas notas entra sem essa hipótese. Mas com essa hipótese, isso daqui pode ser escrito dessa forma. Lambda L menos, bom, se isso for o solo, então menos o teto de lambda A. Tá ok? Vamos ver um exemplo rapidinho. Lambda L igual a 21. Vamos colocar assim. E lambda A igual a 1.5. Tá ok? Bom, vamos fazer essa subtração aqui. Lambda L menos lambda A vai dar 19.5, certo? E esse objeto aqui dá isso. Já ganhou. 19, né? Certo? Bom, aí isso daqui bate com isso. Se a gente tivesse colocado o solo aqui, aqui daria 21, menos 1 daria 20. E não bateria. Então tem que trocar o Solo a definição, né? Bom, mas no fundo o teto vai ser o solo mais 1. Então isso daqui a gente pode reescrever dessa forma. Lambda L menos 1, ok? E o solo, a gente já definiu o x tal que o solo é igual a esse objeto menos x. Então, isso daqui vai ser igual a lambda L menos A menos x
mais x menos 1, né? Certo? Então, aqui dá mais mesmo, né? Então, substituindo tudo isso ali, a energia associada com os modos externos, regularizada, né? Energia regularizada associada com os modos externos, vai ser π sobre 4. Aqui faltou um termo aqui, né? L menos A. Vai dar π sobre 4 L menos A, que multiplica esse pedaço aqui, vai dar isso, lambda L menos A mais x menos 1 vezes isso daqui, que vai dar lambda L menos A mais x. Certo? Ok? Isso daqui é igual a π sobre 4 L menos A. Bom, isso daqui basicamente vai dar lambda ao quadrado, L menos A quadrado, mais x ao quadrado, mais 2x lambda L menos A, isso, mais menos lambda L menos A, menos x. Ok? Certo? Isso por sua vez é igual a π sobre 4 lambda L menos A menos lambda mais 2 lambda x menos x, 1 menos x sobre L menos A. Certo? Tá bem, né? Sim. Bom, substituindo esses dois resultados para calcular para calcular a energia total regularizada, vai ser a soma disso com aquilo, né? Vai dar um π sobre 4 em evidência. Ok? Esse A daqui, multiplicado por lambda ao quadrado, vai matar com lambda ao quadrado A dali. Esse lambda mata com lambda dali. Esse 2 lambda x mata com aquele 2 lambda x. E basicamente sobra lambda ao quadrado L e esses termos que dependem de x aqui. Tá ok? Ou seja, lambda ao quadrado L mais menos, deixa eu colocar essa aqui de forma, menos 1 sobre A sobre L menos A x 1 menos x. Ok? Certo? Então tá. Então, acho que é isso mesmo, né? Sim. Isso aí mesmo. Bom, nosso infinito está parametrizado, né? A parte infinita basicamente aqui, certo? No final das contas, a gente vai ter que mandar o L para infinito também. A gente está mandando a outra placa para infinito. Isso não vai causar nenhum problema, porque a única parte que causaria problema vai junto com o católico já. Justo. Tá ok? E daqui a pouco a gente toma conta desses x aí. Tá?
princípio está arbitrário. Ok? Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar conta desse x ali uma vez. Esse L para o infinito seria como se fosse um infravermelho, né? Porque se o L é comprimentos muito grandes, né? Não, eu acho que é Equivalente a um tipo o problema. campo se anular, É, né? não, acho que é o campo se anular longe o suficiente, né? Mais ou menos. No Mas fundo, ele vai mas oscilar. Ele vai oscilar. Não, Então, já sei. Imagina assim, que essa divergência vindo do L ser infinito, né? Essa divergência aí vindo da energia do L seria como se fosse você Ah, tá, considerando o campo entendi. no espaço inteiro, né? Tá, entendi. Isso. Não, o que eu falei, você está falando Isso é outra coisa. engraçado, você mandar o L infinito, o campo ele não vai cair para zero no infinito. Né? Ele Não. vai oscilar até o infinito. Isso, a gente vai lidar com essa oscilação agora. Não, ele oscila da forma. Eu quis dizer o seguinte, o ponto L é onde o campo se anula. Né? Sim. Se o L vai para o infinito, vai ter que se anular no infinito. Mas ele não vai cair, O ele vai problema se é- anular pois é, pontualmente. pois assim. Ele não vai cair, né? À medida que ele vai indo para o infinito, ele cai, não, né? Ele vai se anular A princípio, não. pontualmente, né? É entre uma aspas. onda plana. É onda plana. É tipo isso. Né? Mas vamos lidar com esse termo aqui de uma vez, né? Bom, pela definição do x, ele está entre 0 e 1, certo? Só que quando a gente manda, vamos já assumir que a gente está mandando o cutoff para o infinito, mas sem fazer isso explicitamente por enquanto. Ao mandar o cutoff para o infinito, você vai estar alterando o valor dessa quantidade, de forma que o x vai estar oscilando entre 0 e 1, certo? Quando você muda o valor do cutoff, você produz esse efeito, né? Você está fazendo com que o x oscile, certo? E conforme você vai, quando você manda o cutoff para o infinito, ele vai oscilar cada vez mais rápido. O X vai oscilar? Isso. Cada vez mais rápido, que eu não concordo, mas enfim. Talvez não faça sentido falar cada vez mais rápido, né? Mas, no fundo, Sim. a gente vai ter algo oscilante, né? sim, realmente. E a ideia toda por trás desse procedimento é pegar esse objeto que vai estar oscilando e assumir que no infinito ele vai ter uma convergência na média. Ok? Isso daqui, no infinito, vai convergir para o valor médio. Né? Bom, convergir para o valor médio significa tomar a média disso daqui. Certo? A média de uma função num intervalo finito, né? Vamos pegar aqui, dada uma função f, sei lá, de x, a média, quando você toma a média no intervalo de a até b, basicamente é b menos a, né? B menos a, a integral dessa função de a até b. Certo? Nesse caso em particular, a média de x no menos x vai ser a integral. Bom, vai ser de 0 até 1. Então, vai ser 1 multiplicado aqui, integral de 0 a 1, dx de x 1 menos x. Tá ok? Esse primeiro termo aqui vai dar x quadrado, certo? E o segundo vai dar x quadrado sobre 2, então meio, né? E o segundo vai dar 1/3. Isso daqui dá 1/3, 1/6, né? Certo? Bom, então, a gente vai fazer vai ser isso, vai ser substituir esse pedaço aqui que a princípio é arbitrário por essa média, quando a gente manda o cutoff para o infinito. Vamos fazer isso, vamos substituir. Vai ficar implícito aqui a substituição, tá? A energia total basicamente vai ser π sobre 4 menos 1/6 de 1 sobre A mais 1 sobre L menos A, fecha parênteses aqui.
Ok? Assumindo ali isso que está convergindo na média. E, bom, ainda falta isso daqui já é suficiente para a gente poder tirar a força de Casimir. Ok? Porque, essencialmente, o pedaço que depende de do cutoff, o pedaço que tem alguma que carrega divergência, ele independe de A. Essencialmente, a força de Casimir vai ser a derivada com relação a A, a derivada com relação à distância entre as placas. Ok? Uma coisa, eu não sei, talvez eu estou antecipando, mas lá quando a gente está renormalizando as integrais, a gente pega, ok, a gente tinha a parte finita e a parte infinita. A parte infinita a gente jogava dentro dos parâmetros. Isso. Aqui você vai jogar a parte infinita em algum lugar Não, ou você simplesmente vai desprezar? eu vou tirar, mas eu vou tirar agora com um argumento Ah, tá. de... Como a gente fez para tirar a parte infinita, Ah, tá. no caso da Hamiltoniana no início ali, subtrai a energia do vácuo. Se você pegar a energia do vácuo em uma dimensão, se você pegar isso daqui em uma dimensão, ok? Pensando numa integral, num comprimento L, ok? Assumindo que L é grande o suficiente para tornar a soma uma integral, isso daqui basicamente vai dar L L vezes π sobre 2, integral de 0 a infinito de dk k. Ok? Pensando no valor esperado da Hamiltoniana, em uma Discreta, dimensão só que aí como L discreta, mas como L é grande o Se suficiente, a aproxima gente aproxima de uma integral. Tá ok? Certo? Bom, como a gente pode regularizar isso daqui? Bota um cutoff aqui. Certo? Isso daqui vai ser dependente de cutoff. E isso daqui vai dar L pi sobre 4 lambda 2. Certo? Bom, se eu definir agora isso daqui numa configuração sem placas, tá? Certo? Não tem placas. Eu vou definir a energia de Casimir. Energia de Casimir. Bom, vou colocar aqui a energia C de Casimir, que vai depender de A, tá ok? Vou definir isso daí como sendo o limite em que o cutoff vai para o infinito. Limite em que lambda vai para infinito. E vou tomar também o limite de L indo para infinito. Ok? Certo? E como que a gente fez aquela vez? A energia associada com um estado vai ser a energia menos a energia do vácuo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Isso daqui vai ser essa energia total regularizada menos esse objeto aqui. Isso daqui, a ausência de placas. Vai ser a diferença de energia quando você elimina a placa, né? Só por causa da presença das placas. Oi? Essa energia é só por causa da presença das placas. Isso. Basicamente a ideia é essa. Mas como é a primeira expressão você tirou da onde mesmo? Qual? A das 100 placas. Essa aqui? Por que o L aparece aí? Eu não saquei. Bom, você pode pensar no seguinte. A expressão que a gente tinha era meio da integral de D3K vezes Três o módulo de dimensões. K, em 3 dimensões. Se você fizer tudo isso já se você fizer essa redução de 3 dimensões, dá para chegar, mas você poderia fazer o caminho inverso também, pegar aquela expressão nossa do início, que vamos pensar o seguinte, o EL
basicamente vai ser a soma, vai ser πn, né? Desculpa, I sobre 2 sobre L. 2. Aí tem que ter o L, né? Não, vamos colocar a soma. Ah, tá. Soma em n Uhum. de n. Uhum. Tá ok? Mas aí, de novo, na tua tinha o L embaixo, né? Na tua convenção aqui de EGR. Não. I sobre 4. Tinha? Ah, tinha. Tá. Ok. Isso. E sobre 2 L, né? Uhum. Ok? Tá. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir K como sendo um número de onda, da dimensão de momentos em unidades naturais, né? Uhum. Isso daqui eu vou definir como sendo N sobre L, Tá. certo? Levando em conta que o espaçamento, né, entre dois números inteiros consecutivos é igual a 1, ou seja, o delta N é igual a 1, o delta L basicamente vai ser 1 sobre L, certo? Tá. E aí eu vou inserir isso daqui aqui. Pi sobre 2L. Essa soma vai virar uma soma em K de delta K. Delta K, L ao quadrado. Uhum. Certo? Vou tirar o L aqui. Sobre 2. E agora assumo que que o delta K é pequeno o suficiente Legal. de forma a tornar isso uma integral. Uhum. É isso daqui. L Valeu. integral dk. Mas tem outro caminho também, você pode fazer por outro caminho. Talvez eu deve fazer isso mais explicado nas minhas mãos. Mas assim não tá muito bom. Bom, então, vamos usar isso daqui agora. Basicamente, ao fazer essa subtração, ou seja, substituindo essa expressão de energia regularizada, energia total regularizada, esse objeto vai cancelar exatamente o termo que dependia do cutoff. A expressão fica independente de cutoff. Ou seja, eu posso tomar o limite lambda para o infinito sem me preocupar. Certo? E eu também posso tomar o limite L indo para o infinito sem me preocupar muito, porque basicamente o L aparece 1 sobre L. O que sobra para a gente, energia de Casimir igual a menos π sobre 24 A. Certo? Ok? Essa é a energia de Casimir. E o que esse menos aí tá dizendo? Está dizendo que é atrativo. Mas, Porque quando você vem aqui e calcula agora força de Casimir, e tem esse menos aqui, né? Inicial, isso daqui vai te dar menos π sobre 24 ao quadrado. Essa é a força de Casimir. Ok? justiça. Esse foi o método. Só tem uma coisa estranha que é se você faz o L chegar perto de A, né? Que não é o que a gente quer fazer e dane-se. Pois é. Então, assim, mas acontece uma coisa engraçada, porque eu esperava que a gente obtivesse... o que a gente obtém com isso? A gente estaria mantendo o infinito ali. É como se a parte de fora estivesse cancelando o que atrapalha dentro, né? Se você fizer L tender para A, ou seja, considerar o campo só entre as placas e não do lado de fora, você ganha o infinito ali, a parte finita meio que se cancela, a parte que depende de lambda. Então é como se o campo do lado de fora das placas fosse essencial para poder cancelar esse comportamento. Sim. Vou Mas considerar o que isso quer dizer, sabe?
Uma vez, acho que foi o próprio Reinaldo que comentou isso, que essencialmente você pode pensar que o campo, a parte de fora está empurrando as placas. Ela atua como se fosse empurrando as placas. Procura na internet, você sabe que eles conseguem botar um efeito tipo Casimir com água. Eles botam placas num líquido, em placas metálicas muito pertinho e botam a água para oscilar do lado de fora e do lado de dentro. Eles conseguem medir uma força atrativa. Assim, isso é uma coisa clássica, né? Mas Sim. eles só querem explicar a oscilação de fora, de dentro, casando, ela deve ser feita, né? Bom, isso daqui foi Bonito. proposto teoricamente, né? Em 1948 pelo Casimir e medido experimentalmente em 1997. Na verdade, nesse método, um ponto crucial era, em vez de colocar esse lambda como limite superior da soma, em vez disso, colocar lambda R, né? O ponto crucial. Sim. E normalmente, a primeira coisa a gente quer colocar Colocar não daria não dá para fazer essas coisas. Não. A princípio não. Mas não é o único meio de fazer também, né? Eu vou fazer agora outro método aqui. Agora a gente já viu mais ou menos todas as considerações que têm que ser feitas, agora eu vou acelerar um pouco mais o ritmo nessa segunda parte. Vamos fazer aqui o método 2, que é chamado hit kernel. Esse é um caso particular do hit kernel. A expansão de hit kernel é uma coisa muito mais geral, é muito poderosa. Uma técnica bem interessante, inclusive para se calcular aquela correção loop da ação efetiva. Na ação efetiva, você pode fazer isso usando esse método de expansão de hit kernel. É uma técnica bastante interessante para se calcular traço de operadores, ou de funções de operadores. Mas nesse caso aqui, embora esteja levando o nome de hit kernel, não vai usar nada de todo o ferramental utilizado em expansão de hit kernel, que é fazer uma coisa muito modesta. Mas essencialmente a gente vai regularizar a nossa soma da seguinte forma. Eu vou pegar deixa eu fazer o seguinte. A energia total, a gente já calculou isso daí antes, né? Foi 1 sobre A. Bom, vou direto para a soma, tá? Vou direto para a soma, para a gente vai precisar calcular. Depois a gente substitui isso na energia total. Ou seja, a gente precisa calcular isso daqui. Soma de n indo de 1 até infinito de n. Tá ok? Já comentamos, soma diverge, blá 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 blá. Vamos regularizar essa soma da seguinte forma. Vou colocar um epsilon, um regulador epsilon, e vou colocar isso dessa forma. O coeficiente não é importante. O coeficiente desse soma não é importante aqui. O coeficiente. Não, por enquanto não, a gente vai usar depois. Eu vou regularizar dessa forma. Ok? Veja aqui o limite de epsilon indo a 0 recupera nossa soma original. Essa soma ela converge, eu não sei provar a convergência dela, mas Ela inicial é rápido o suficiente. Ela supostamente converge e a partir dessa soma a gente pode calcular essa daqui. Ok? Como que a gente faz isso? Vamos calcular essa soma então e depois a gente vê como que ficaria a questão de tomar esse limite, né? Note o seguinte, essa soma pode ser reescrita na forma
certo? E esse somatório corresponde a uma série geométrica, né? Aqui, uma série geométrica. Com razão. Ok? Isso daqui é máximo para epsilon positivo, certo? Essa série converge, conhece muito bem, e produz esse resultado aqui. Isso. Ok? Calculando essa derivada, isso daqui dá o seguinte resultado. Certo? Só calculei a derivada. Ou seja, a nossa soma regularizada está aí. Tá? Veja que se eu simplesmente vier aqui tomar o limite epsilon tendendo a zero, vou ter problema. Tá? Isso daqui vai para 1, 1 menos 1. Soma dá zero. Hoje de manhã, pelo menos. Mas hoje de manhã dá zero. Cara, ele está somando todos os inteiros, dando menos 1 sobre 12. A gente vai chegar Os aí. inteiros positivos. Vai? A gente vai chegar lá. É. Ah, esse aqui vai chegar lá. Bom, agora vem um passo que não é tão simples de demonstrar, mas o matemático calcula para a gente sem nenhum problema. Ok? Essa função aqui, ela tem a seguinte expansão em série. 1 sobre epsilon ao quadrado menos 1 sobre 12 mais, aqui se eu não me engano, epsilon sobre 30 mais termos de ordem epsilon a quarta. Potências íntegras não aparecem, tá? Deixa eu ver se eu acertei. Não. 240. Oi? Esse tratando de infinitos, né? Não, só para não faturar esse Falta de fator. Bom, essa é a expansão dessa série. Tá aí, nossa divergência está parametrizada. Isso daqui, quando a gente toma o limite epsilon igual a zero, corresponde a um polo, que corresponde a um polo desse resultado regularizado, e o nosso infinito está aqui, né? Certo? O processo de regularização agora consiste em subtrair esse infinito, tá ok? E, bom, aí isso segue o caminho usual que a gente fez até aqui, né? A gente vai, ainda falta a parte como fala? Ainda falta adicionar ali o termo multiplicativo, mas isso não vai trazer nenhum problema, não vai trazer nenhum infinito a mais. Basicamente vai ser 1 sobre A mais 1 sobre L menos A, ok? E basicamente a gente vai adicionar, quer dizer, vai subtrair depois a energia do vácuo de modo a cancelar esse infinito. Tá ok? Uma forma de fazer isso seria simplesmente reconhecer esse lambda como 1 sobre π. Isso aí vai acabar produzindo o mesmo termo que vai aparecer aqui. Menos constantes. Não, ali já dá a constante correta. É na constante correta, Já. embaixo. Porque
A gente vai ter que multiplicar esse ponto. Vamos fazer isso aqui, né? Bom, a energia total regularizada vai ser 1 sobre A mais 1 sobre L menos A. Essa soma regularizada, 1 sobre epsilon menos 1 sobre 12 mais epsilon sobre 240 e assim por diante. Ok? A gente pode pegar e mandar esse L para infinito de uma vez. Só um minutinho. Tu tirou isso da expressão que você tinha do E total, né? Não, peraí, acho que fiz bobagem. Pi sub 2, né? Deixa eu botar Pi sub 2, acho, na frente. Acho que é a única coisa que tudo. Aparentemente, eu fiz isso. Não, deixa eu botar mais uma coisa. E ele era um menos, eu acho, não mais. Aonde? Aqui? Eu acho que Não, era. aqui era mais. Era mais. Não, era π sobre 2, né? Era esse aqui. Pi π sub sobre 2, 2, sobre essa. A, Ah, não era menos, né? É menos, porque senão o A cancelaria. Né? A gente não quer que cancele o. Ficaria só embaixo. Menos. Eu acho que é menos. Eu copiei duas menos. frações de menos. Não, era mais. Enfim. Procurando depois ficou mais, eu posso ter copiado errado. Né? Era mais, porque era a soma do EA Mais é. com Do EA com L menos A. E... Tem razão. Soma, nesse caso, quando você soma as duas frações, A se cancela. Em cima. Fica embaixo. Sim, mas não lembro quando você escreveu a primeira vez, não se cancelava. Não, ele Não, escreveu, já- ele fatalmente escreveu um sinal de menos sem querer, nós copiamos e fizemos confusão. Porque nós Por que três, esse sinal de menos? aqui no. Porque eu copiei, eles também, mas Eu copiei também. mas aí eu concordo contigo, porque Não, faz mais sentido ser mais. Ok. Pela origem da expressão, você tem toda a razão. Não, A mas gente é- papo mosca, era mais. Então, pelo menos. Quando ele faz o EA, mas foi a gente papo mosca, ele era mais. Esse aqui em cima, aqui, provavelmente. Quando ele define É, o ET, Eu sou meio, porque os As não se cancelam. logo depois ele né? define quem é o ET. Claro. Ele fala ET igual isso aqui. A próxima expressão que ele escreve para o ET, que não sei se você copiou. Aqui, tá vendo? Botou um menos também. Que isso? Acho que é um mais. A gente que papo mosca, ele escreveu e a gente não viu na hora. Poxa. Fica então Todo aí. todo mundo vai comer agora. Ficou o aviso aí. Não fui só eu que papei mosca, pelo menos. Foi todo mundo que papou mosca. Mas acho que é o mais, sim. Acho que tu tá encafufado. Por que cancela? Oi? Por que quando cancela? Não é importante, mas você soma dessas duas frações lá no numerador, Sei. A se cancela. Em cima, no numerador. Se somar as frações, não tem potência já Peraí, no peraí, numerador. peraí. Então, quando é a Bobagem. primeira vez que eu escrevi com menos, Uhum. eu somei, vi que A não se cancela. Então isso ficou na minha cabeça. Não, eu também fico na minha cabeça. Por isso quando escreveu me causou Essa eu pensei, pô, gente não tinha A em cima porque eu lembro que eu conferi, né? Eu fiquei mais simples. A gente ficou tão preso com isso que a gente não percebeu que tinha isso errado aquela hora, que absurdo. Deixa O que tu tá vendo aí? Não,
dei mole num pedaço aqui. Divida conosco. Vamos fazer o seguinte. Bom, o procedimento de regularização da soma está ok. Tá ok? Mas desse jeito aqui daria problema na hora de calcular a Energia total. energia total. Vamos calcular o seguinte. Vamos calcular o ER, E de R regularizado. Tá? Quer dizer, o E de R, isso daqui, né? É π. Era π sobre 2R, soma melhor, 1 sobre 2, soma em n, ômega n. Ok? Vamos definir o E de R regularizado como sendo 1 sobre 2, soma em n, ômega n, exponencial de menos ômega n, epsilon. Certo? De forma que isso daqui é igual a menos 1 sobre 2, derivado com relação a epsilon, soma em n, de exponencial de menos 1 epsilon. Ok? Certo? Isso daqui vai ser uma série geométrica que vai dar 1 sobre